Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, após uma boa vitória ontem por 3-0 frente ao CRB, o Vasco agora vai se preparar para o jogo de quinta-feira fora de casa contra o Cruzeiro. Vamos falar bastante aí do nosso time, né, como que está a situação do Vasco na Série B, o que esperar para a próxima rodada e também aí se o Marcelo Cabo irá permanecer com esse mesmo time, hein? Mas antes, já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Recadinho rápido aí pra galera, eu tô com um canal novo, pessoal, vou deixar o link aqui na descrição, se inscreve lá para dar uma força. Fute Plus, canal aí que eu tô falando lá de futebol, de todos os times, tô falando da Eurocopa também. Muito obrigado aí a todos aqueles que já se inscreveram lá, dá essa força lá se você quer ajudar o nosso canal lá a crescer também. Bom, pessoal, após a boa vitória ontem por 3-0 frente ao CRB, o Vasco agora se prepara para enfrentar o Cruzeiro na próxima quinta-feira às 9h30 da noite. O Vasco que ontem voltou a vencer dentro de São Januário, já tinha algumas rodadas que o Vasco não vencia, alguns jogos, né, o Vasco não tinha vencido ainda na Série B, jogando em São Januário, e ontem meio que lavou a alma literalmente, como até coloquei no pós-jogo aí, 3-0, jogadores aí mais experientes do time, chamando realmente a responsabilidade. Gostei bastante da volta aí do Leandro Castan, a tranquilidade que ele dá no sistema defensivo do Vasco é muito diferente dos outros zagueiros que o Vasco tem hoje no elenco. Com certeza o time se sente um pouco mais seguro com o zagueiro lá na defesa, né? Sem falar que ontem, infelizmente, a gente perdeu o Vanderlei por conta aí da Covid-19, o jogador foi contaminado com esse vírus maldito e ficou de fora. O Lucão jogou bem, não comprometeu e passou ileso, né? Não tomou gol, foi o primeiro jogo aí do Lucão com a camisa do Vasco que ele não toma gol. O Vasco ontem jogou bem, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo foi meio xoxo, o Vasco parecia que ia voltar a jogar aquele mesmo futebol apresentado nas últimas rodadas, mas tomou um choque, deve ter tomado um choque no vestiário, uma bronca do Marcelo Cabo que voltou melhor e também as alterações aí fizeram total diferença. O Vasco mesmo fazendo 1-0 no primeiro tempo, não jogou aquele futebol que a gente esperava. Conseguiu ir para o segundo tempo com a vantagem. E no segundo tempo, o Marcelo Cabo colocou o Léo Jabá, que na minha opinião foi o melhor jogador da partida, determinante aí para o Vasco vencer. Fez o gol, fez uma boa jogada que deu quase uma assistência para o Marquinhos Gabriel, que teve um toquezinho do Matias Galaz ali, que escorou para o Marquinhos Gabriel fechar o caixão do CRB e fazer o 3-0, né? O Léo Jabá que se emocionou bastante ao final da partida, ele que infelizmente teve seu carro apedrejado após a derrota para o Avaí em São Januário. E com certeza os vândalos que fizeram isso aí com os jogadores do Vasco tem que pagar, a polícia tem que ir atrás desses caras aí, porque eu não acho que deve ser difícil de identificar essas pessoas que fizeram isso com o jogador do Vasco, com os jogadores do Vasco, né? Também teve o caso do Bruno Gomes que estava com o Matias Galarza e infelizmente quase acontece uma fatalidade com os jogadores do Vasco, mas eles estão bem, jogaram aí bem e deram a resposta para todos nós torcedores vascaínos, né? Porque o Vasco estava muito mal e finalmente voltou a vencer. Agora a gente espera que o Vasco engrene uma sequência de jogos aí de vitórias, porque Série B, meu amigo, tem que ter uma regularidade. Se você for muito irregular, você não sobe para a primeira divisão, porque são somente 4 vagas. Não é igual o Campeonato Brasileiro, que o 12º, 13º colocado vai para a Sul-Americana. Não tem isso na Série B, meu amigo. Só são 4 vagas. O Vasco tem que conseguir vencer e fazer aproveitamento de G4 para voltar para a Série A. O Vasco hoje está na 9ª colocação com 7 pontos aí conquistados e agora a gente espera que vença o Cruzeiro para chegar aí mais próximo ainda do G4 e se aproximar dos líderes da competição. Hoje ainda a gente vai ter jogo aí do CSA contra o Londrina. Nenhum desses times é capaz de ultrapassar o Vasco na tabela e também Botafogo e Náutico que estão lá no G4 e eles também não têm condições de ultrapassar o Vasco, até porque já estão na frente do Vasco. O Vasco tem que abrir o olho e continuar vencendo, porque senão a vantagem dos que estão lá na frente vão aumentar. O Botafogo, por exemplo, está aí a 1 ponto do Vasco, mas se vence hoje fica a 3 pontos novamente. O Vasco tem que correr atrás para alcançar o nosso rival e principalmente alcançar o topo da tabela, porque é essencial também o Vasco, quem sabe, ser campeão aí da Série B. Não sei se tem uma premiação boa, vou procurar saber se tem aí alguma quantia interessante para o futebol do Vasco. O mais importante de tudo é voltar para a elite do futebol brasileiro. Ontem eu também gostei bastante aí das entradas do Riquelme na lateral esquerda, também gostei muito aí do MT e sem falar também do Germancano, que sem dúvida fez a sua melhor partida em 2021 com a camisa do Vasco. Ele jogou muito bem, fez gol, conseguiu jogar bem, fez algumas jogadas de efeito ali, poderia ter feito mais gols. No primeiro tempo mesmo ele teve uma chance inacreditável, que ele poderia ter driblado o Diogo Silva e feito o gol ali do Vasco, Vasco podendo e quem sabe até vencer com 2-0 pro intervalo, mas no segundo tempo o Vasco foi perfeito e conseguiu vencer o CRB sem susto.
Como eu falei do garoto Riquelme, acho que o Marcelo Cabo tinha que dar mais sequência assim pro jogador, jogando ali na esquerda. O Zeca está mal, tá jogando muito mal, apesar de ter alguns vascaínos que gostou dele jogando na direita, melhor do que o Léo Matos, mas ele erra muito passe, erra muito cruzamento. Eu acho que ele tem que rever esses fundamentos aí, ou o Marcelo Cabo trocar o batedor de falta, trocar aí o batedor de escanteio, porque realmente o Zeca não tá conseguindo acertar os passes, e principalmente aí também as cobranças de escanteio. A gente espera que o Marcelo Cabo veja isso aí, veja essa falha no jogador e que corrija esses erros, ou talvez coloque outro jogador para cobrar escanteio e falta no time do Vasco. O Riquelme me agradou muito, jogador bastante promissor. O Vasco tem que utilizar o jogador, o Vasco precisa de dinheiro, precisa colocar os seus ativos aí dentro de campo, e o Riquelme é um baita ativo do Vasco. Qual time hoje brasileiro tem um lateral esquerdo de ponta? Você conta nos dedos, cara. O Vasco precisa revelar esse tipo de jogador, que são jogadores caríssimos aí no mercado, jogadores quanto mais raros, quanto mais difíceis de encontrar, mais caro ele se torna. O Riquelme tem tudo para ser uma grande joia, muito maior do que o Thales Magno, do que outros jogadores que foram vendidos aí recentemente pelo Vasco. E na minha opinião tem que sim lapidar o jogador e colocar ele para jogar. A Série B é um excelente laboratório para o jogador se sair bem e ajudar o Vasco, quem sabe aí, a voltar para a elite do futebol. Deixe nos comentários o que você achou da partida de ontem contra o CRB, o que você espera pro jogo aí contra o Cruzeiro. Eu espero que o Marcelo Cabo mantenha esse mesmo time aí que venceu o CRB. Afinal, o time que tá ganhando não se mexe, né? O Vasco venceu com esse time e provavelmente deverá repetir a escalação pro jogo contra o Cruzeiro, a menos que ele monte um time um pouco mais defensivo, talvez tire o MT, coloque talvez o Andrei no meio campo. Ontem o Andrei já entrou no segundo tempo. Eu acho bem precipitado, já que eu gostei demais aí da entrada do MT, deu uma mobilidade, fez uma jogada no primeiro tempo ali, individual, drible. Não tem isso mais no futebol brasileiro, e muito menos no Vasco. Ele driblou o jogador e chutou, quase fez o gol, quase fez um golaço. Para falar a verdade, eu acho que, na minha opinião, ele tem que ser titular sim desse time do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e comentem o que você espera do Vasco para as próximas rodadas, se você confia no trabalho do Marcelo Cabo, que agora parece que pode engrenar. Tomara que o Vasco tenha uma paz para trabalhar tranquilo, para jogar bem e não voltar aos mesmos erros do passado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Saudação vascaína a todos.